Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje é dia 14 de junho e nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 14. O livro de Provérbios, para você que nunca leu, é um livro de sabedoria que traz conselhos para todas as áreas da vida e que é composto por 31 capítulos. De forma que, se você ler um capítulo por dia, você consegue ler esse livro todos os meses. E existe um benefício de você ler esse livro todos os meses. Você lê ele no primeiro mês e você anota as coisas que você precisa melhorar. No segundo mês, você repete a leitura e você percebe outras coisas que você precisa melhorar. De forma que, lendo todos os meses o livro de Provérbios, você vai crescendo, melhorando e aperfeiçoando a sua vida em todas as áreas. O livro de Provérbios, por ser um livro de conselhos, pode ser lido sobre várias perspectivas. No mês de maio, nós temos o dia 1º de maio em que se comemora o Dia do Trabalho e nós fizemos a leitura de Provérbios nesse viés, na perspectiva do trabalho. Se você busca entendimento de provérbios para a sua vida profissional, para os seus negócios, para a sua empresa ou como profissional, você pode acessar os vídeos dos capítulos de provérbios na série Provérbios e Trabalho. Agora, nesse mês de junho, nós temos o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho. Então, nós estamos lendo provérbios nesse viés, nessa perspectiva de vida sentimental. Nós chegamos hoje ao dia 14 e vamos ler Provérbios 14 e a palavra principal de Provérbios 14 é casa. Agora, aqui na tela, você pode ver a progressão da série. Nós lemos já Provérbios capítulo 1 até o capítulo 13 e aqui ampliando aqui na imagem, nós temos que no dia 1º nós lemos Provérbios 1, não entregue seu coração para qualquer pessoa. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. Nós tratamos sobre a importância de avaliar, verificar o caráter. Usamos uma lupa como símbolo. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus. Usamos uma bússola, que quando entregamos a vida a Deus, Ele dá o direcionamento certo. No dia 4, proteja o coração. Usamos um escudo, porque Provérbios 4, no verso 23, fala que se deve cuidar muito bem do coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Usamos uma aliança como símbolo, porque Provérbios 5 faz um alerta sobre manter a aliança, a fidelidade dentro do casamento. O dia 6, nós fizemos a leitura de Provérbios 6. Falamos sobre não ignore estes sinais e usamos o sinal de alerta, porque Provérbios 6 alerta sobre não dar fiança, empréstimo de dinheiro, cuidado com a vida financeira. Também fala sobre cuidado com pessoas que são preguiçosas, pessoas que são acomodadas. Também fala sobre vigiar com pessoas que têm o pensamento mau, que usam os olhos, os dedos e os pés para fazerem sinais para prejudicar outras pessoas. Também fala sobre cuidado com pessoas que têm olhar altivo, que têm língua mentirosa, que têm mãos que fazem o mal, que têm pés que correm para praticar o mal, que são testemunhas falsas e que fazem separação entre os irmãos. Depois nós lemos Provérbios 7, no dia 7, que fala que nem tudo que parece amor é amor. Usamos uma máscara como símbolo porque Provérbios 7 mostra uma mulher adúltera que procura um jovem, o agarra, esforça o rosto dele, dá nele um beijo e diz que ela pagou seus votos e que ela está correta diante de Deus e que o seu marido
só voltará no dia certo e que não haveria nenhuma punição dele se deitar com ela. Então, nem tudo que parece amor é amor. Nós alertamos que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que são pessoas que usam máscaras e que até mesmo dentro das igrejas existem pessoas que não estão comprometidas verdadeiramente com Deus e, portanto, podem parecer que trazem o amor, mas na verdade trazem o mal. No dia 8, nós falamos sobre a sabedoria, que a melhor escolha para a sua vida sentimental é se envolver com a sabedoria, que é uma coroa. Toda pessoa que tem sabedoria tem a coroa da vida. No dia 9, nós lemos Provérbios 9 e falamos sobre o banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Usamos o símbolo de um prato com seus talheres porque a sabedoria, ela traz um banquete, onde ela procura trazer para quem senta no seu banquete a alegria nas escolhas, na decisão. No dia 10, nós falamos sobre as palavras. As suas palavras estão construindo ou destruindo. Usamos uma caixa de diálogo porque Provérbios 10 tem muitos versículos que dão destaque para a importância das nossas palavras. Uma frase bem dita ou mal dita pode resolver muitas situações na vida sentimental, na vida conjugal. No dia 11, nós tratamos sobre a busca de uma pessoa valiosa. O capítulo 11 fala bastante a respeito da justiça, mas fala também sobre integridade, sobre honestidade, sobre o trabalho diligente. Então, Provérbios 11 mostra qualidades que fazem, que revelam uma pessoa valiosa. No dia 12, nós falamos sobre um coração ensinável. Seja ensinável. Usamos o símbolo de um coração com um curativo, porque um coração que aceita a repreensão do outro, que aceita corrigir e melhorar, crescer, aprender, é o que torna a vida sentimental abençoada. E ontem nós tratamos sobre o futuro. Provérbios capítulo 13 fala bastante sobre as escolhas do presente, as escolhas das palavras, as escolhas em relação às decisões sobre diligência, as escolhas que são feitas hoje determinam o seu futuro. Então, nós falamos sobre o futuro é plantado hoje, usamos ali uma planta em crescimento, em desenvolvimento, porque o seu futuro começa agora, com as escolhas que você toma. E hoje nós vamos entrar em Provérbios 14 e nós já estamos aqui na tela da apresentação. Sejam muito bem-vindos. Hoje em Provérbios 14 entraremos em um dos territórios mais práticos da sabedoria de Salomão. O capítulo abre com um divisor de águas, a constatação de que nossas mãos e nossas palavras têm o poder de erguer ou de demolir a nossa própria casa. Lendo mais uma vez, as nossas mãos e as nossas palavras têm o poder de erguer ou de demolir a nossa própria casa. Ao longo dos 35 versículos, vamos confrontar a impulsividade de quem tem o pavio curto, a ilusão daqueles caminhos que parecem perfeitos aos nossos olhos, mas terminam em morte, e o alicerce inabalável que o temor do Senhor traz para os nossos filhos. Avante! Vamos entrar no bloco 1. Nós vamos falar sobre a sabedoria que edifica, o caminho enganoso e a honestidade no lar. Nós vamos ler os versículos 1 ao 12. Um resumo da mensagem central do que nós vamos ler nesses versículos. A mensagem central deste primeiro bloco é que a estabilidade de uma família depende de ações construtivas diárias e da humildade para não seguir as próprias convicções
orgulhosas. Salomão mostra que o colapso de um lar raramente acontece por fatores externos, mas sim por decisões internas e atitudes insensatas, versos 1 e 11, alertando que confiar cegamente no próprio julgamento sem o crivo de Deus é um convite à ruína total, verso 12. Entrando em Provérbios capítulo 14, usando a Bíblia na versão Almeida, Revista e Corrigida, vamos ler os versos 1 ao 12. 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então nós vemos logo no verso número 1 que a mulher sábia edifica a sua casa. O texto fala de mulher, mas a verdade é que a pessoa que é sábia, ela constrói a sua casa, ela edifica a sua casa, ela organiza o seu lar, ela se preocupa com a sua família, com a sua vida conjugal dentro do lar. Mas a tola, ela derriba com as próprias mãos. O verso 2: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Então aqui no 2, ele fala sobre o valor do temor ao Senhor. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor. Sinceridade é uma palavra que vem de sincero. Sincero vem de sem cera. Sem cera remete aos vasos de barro, que quando estão trincados, as pessoas usam a cera para disfarçar a sua rachadura. Mas quando você coloca água naquele vaso que está com cera, ele vaza a água pelas suas rachaduras, pelas suas trincas. E isso fala que a pessoa que é sincera, ela não usa máscaras, ela não coloca cera, ela não passa maquiagem nos seus erros, mas ela procura se quebrantar e corrigir as suas rachaduras, para que tudo esteja em ordem na sua vida, com relação ao seu marido, com relação à sua esposa, com relação à sua família. Então, o que anda na sua sinceridade, aquele que trata, aquele que busca melhorar, não passa maquiagem no que precisa ser corrigido, teme ao Senhor. A pessoa que se corrige, ela mostra que ela tem respeito, reverência ao Senhor. Temer ao Senhor significa honrar a Deus em primeiro lugar. E honrar a Deus em primeiro lugar significa amar o marido, amar a esposa, estar disposto, estar disposta a melhorar-se para aprofundar o relacionamento diante de Deus, com honestidade, com amor, com verdade. Então, o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Aquele que anda por caminhos tortos mostra que não tem temor ao Senhor, que não considera Deus em primeiro lugar na sua vida. Verso 3: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O tolo é aquele que usa a palavra como espada. Ele usa a palavra como vara, para ferir, para machucar. O tolo é o soberbo, o arrogante, o orgulhoso, o prepotente. A pessoa que não dá o braço a torcer, não quer conversar, dialogar, só quer saber de sempre estar com a razão. Agora os lábios do sábio preservá-lo-ão. Verso 4: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O verso 4 está dizendo que onde não existe trabalho, onde não existe produtividade, tudo fica organizado, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Esse versículo remete ao tempo em que não havia tratores. Então, os homens usavam, e ainda em locais onde os produtores não têm condição de pagar, de custear um trator, ainda se usam os bois como forma de arar a terra,
O que o verso 4 diz é: você tem os bois. Os bois precisam de tratamento. Os bois sujam o estábulo. Só que os bois têm força para ajudar no arado da terra. Então, se não existem bois, o celeiro fica limpo, porque não existem animais para sujar o local. Só que é pela força do boi que existe a abundância de colheitas. É quando se tem o boi, quando se tem o trabalho de tratar do boi, de limpar o celeiro, que você tem o boi para fazer o trabalho. Então, tem muitas pessoas que não querem ter o trabalho de... Elas querem ter os bônus, mas elas não querem ter os ônus. O versículo 4 está dizendo que existem coisas que você só pode desfrutar, que você só pode ter, se você estiver disposto a fazer a sua parte, a fazer o seu trabalho. Em tudo na vida existem os ônus e existem os bônus. Verso 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O verso 5 está dizendo, se você conhece uma pessoa que é mentirosa, a tendência é sempre ela mentir. Se você conhece uma pessoa porque ela diz a verdade, raramente ela vai mentir. Então, preste atenção em como a pessoa procede em relação ao que ela fala. Se ela é uma pessoa mentirosa, é quase certo que ela vai viver na mentira. Verso 6. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então esse verso 6 está dizendo que o escarnecedor é aquele que não busca sabedoria, é aquele que zomba de tudo. Quando ele vai buscar a sabedoria, ele não acha, porque como ele nunca se preocupou em buscar a sabedoria, quando ele precisa tomar uma decisão, ele não sabe o que fazer. Agora, o prudente, que é aquele que antecipadamente busca informação, busca o conhecimento é fácil. É como alguém que quer fazer uma prova e de última hora ele quer fazer a leitura de toda a matéria para responder à prova. Como ele não estudou antecipadamente, ele estuda e fica com muitas informações sem entender como que elas se interligam, como que elas se relacionam. Agora, aquele que estuda todos os dias, no momento de fazer uma prova, ele sabe, eu já estudei isso aqui há 10 dias atrás. Eu lembro, a informação está mais ou menos ali ou aqui. O verso 7. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Se você vai até uma pessoa insensata, ele não vai ter o conhecimento. Verso 8. O versículo 7 está dizendo, se você escolhe pessoas para fazer amizades, pessoas com quem se aconselhar, pessoas para poder ter respostas, para buscar soluções, vá até as pessoas que são sábias. Não vá atrás dos insensatos. O verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia significa tolice. Então a estultícia dos tolos é enganar. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, é entender por que ele está fazendo aquilo, qual o propósito dele estar seguindo naquele caminho, naquela rota, aplicando na vida sentimental. O prudente sabe, eu estou dentro desse casamento por isso e por isso. Ele sabe o valor do casamento, ele sabe o valor do seu cônjuge, ele sabe o valor da sua família, ele sabe manter os propósitos que foram estabelecidos dentro do lar, dentro da casa. Agora, a estultícia dos tolos é enganar. A tolice dos tolos é procurar uma pessoa, fazer promessas falsas, promessas mentirosas, palavras que agradam para satisfazer o interesse imediatista, um interesse pessoal, um interesse egoísta, um interesse particular. Esses são os enganadores. A estultícia deles
é enganar os outros para obter vantagens pessoais. Eles não estão realmente interessados em formar uma família, em ter uma vida sentimental que é abençoada por Deus, que tem propósito de formação de família, de núcleo para seguir ao reino de Deus. Agora o verso 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então os loucos não se importam, eles dão risada e eles dizem assim: a gente fica com quem a gente quer, a gente sai com quem a gente quer, se for bom, a gente vai levando, se não for bom, a gente termina e, se for possível, a gente engana e mente. Esses são os loucos, eles zombam do pecado. A palavra pecado significa errar o objetivo, significa seguir o caminho torto, o caminho errado. Então eles zombam, eles brincam, se divertem com o pecado. Mas entre os retos, aqueles que querem seguir o caminho certo, existe a boa vontade de combater contra os desejos e contra a vontade de fazer o que não é certo. Os que são retos seguem na disciplina, estão dispostos a corrigir, a melhorar, a andar na sinceridade. Verso 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Então o verso 10 está dizendo que cada pessoa sabe da sua própria amargura, cada pessoa conhece a sua própria tristeza e também somente a pessoa pode viver a sua alegria. Em outras palavras, o versículo 10, as nossas decisões trazem consequências. As amarguras das decisões erradas são somente nossas. E também as alegrias são somente nossas. Então é preciso pensar bem, é preciso tomar a decisão certa. O 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então, verso 11. A casa dos que tomam o caminho errado se desfará. Pessoas, como nós temos lido em Provérbios desde o dia 1º, sobre a importância de aceitar a correção, sobre a importância de ter o temor ao Senhor dentro de casa, sobre a importância de tratar das questões das finanças, tratar das questões da educação dos filhos, tratar das questões da organização do lar, da casa, das decisões da família. A casa dos ímpios, daqueles que resolvem seguir pelo caminho errado, se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. E o verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então existem caminhos que parecem que são bons, mas são caminhos de morte. Os principais ensinamentos espirituais. Primeiro, a arquitetura espiritual, está no verso 1. Edificar dá trabalho, exige tijolo por tijolo. Destruir, no entanto, é rápido e pode ser feito com as próprias mãos através de negligência, murmuração ou grosseria. 2. O custo da produtividade, verso 4. Uma casa em movimento que trabalha e cresce gera sujeira, bagunça, dá trabalho e problemas para resolver. Mas quem quer um relacionamento sem nenhum desgaste, que prefere tudo limpo e perfeito, vai ter um lar vazio e estéril. Aqui no custo da produtividade, um exemplo é que existem pessoas que não querem que os filhos brinquem e se sujem muitas vezes, dizendo assim: fique apenas aqui no quarto, fique só no celular. Essas brincadeiras de rua fazem com que as roupas fiquem muito sujas, mas elas não percebem que, deixando as crianças dentro de casa, elas deixam os filhos sem criatividade, imaginação. E existem estudos
que têm demonstrado que as crianças agora, que são educadas dentro de casa, dentro de lugares fechados, têm tido uma redução na sua criatividade, imaginação, capacidade de invenção, que as crianças têm mais dificuldade de criar alguma coisa, brinquedos, de imaginar coisas sem a dependência de um computador, de uma inteligência artificial. As pessoas estão perdendo as suas capacidades em função disso. Então, uma casa em movimento que trabalha e cresce vai gerar sujeira, bagunça, dá trabalho. Mas quem quer ter um relacionamento sem nenhum desgaste e prefere tudo limpo e perfeito, vai ter um lar vazio e estéril. Imagine um restaurante, uma confeitaria. Aqueles que estão dentro da cozinha, que estão preparando a decoração dos bolos, que estão preparando as refeições, eles sujam o ambiente. Mas é com o trabalho, com a produtividade que ocorre o aumento das vendas, que vem o bônus. Mas para todo bônus tem o ônus. Então aqui o custo da produtividade. Uma casa que está em movimento, ela trabalha e ela cresce. Vai haver sujeira entre aspas, bagunça entre aspas, trabalho, ou seja, existem problemas que precisam ser resolvidos, trabalho que se terá, mas é isso que traz movimento e crescimento. E, por último aqui, a ilusão do caminho próprio, verso 12. O maior perigo espiritual é a autossuficiência, quando o indivíduo tem convicção absoluta de que está certo, ignorando os princípios divinos, marchando rumo à própria destruição. Então há caminho que para o homem parece direito, mas o fim são caminhos da morte. Como avaliar se o caminho é um caminho bom? Sempre levando em conta o temor ao Senhor. Se no relacionamento, durante fase de namoro, fase de noivado, se percebe que a pessoa com quem se está namorando, com quem se está noivo, ou a pessoa por quem você tem um interesse, está conhecendo a pessoa, dá pistas de que não segue os princípios do Senhor, os princípios da palavra de Deus, isso já é um alerta. Leve sempre a palavra de Deus como norte, como sua bússola, como o princípio para levar ou não avante um caminho. Aplicações para o mundo atual. A busca por atalhos e soluções mágicas. No mundo atual, as pessoas querem os frutos de uma vida abundante, que é o verso 4, mas elas não querem o trabalho de limpar o estábulo. Querem casamentos perfeitos e instantâneos, mas na primeira dificuldade recorrem a conselhos seculares ou divórcios rápidos, achando que mudar de parceiro resolverá o problema. Seguem o caminho que, entre aspas, parece direito, aos olhos da cultura moderna, que é o verso 12, mas colhem solidão e vazio. Quantas pessoas já tiveram 3, 4, 5, até 7 relacionamentos? Estão buscando a satisfação, a felicidade, mas não encontram a felicidade porque não estão dispostos a fazerem o trabalho, a lidar com os ônus, os compromissos, as responsabilidades que são exigidos dentro de um relacionamento. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. O teste do caminho que parece direito. Um relacionamento deve subir por níveis. Antes de avançar em uma relação, é preciso perguntar, conhecer os valores e os princípios bíblicos do outro. Muita gente olha para a aparência externa. Alguém que frequenta muito a igreja, participa das obras sociais, tem bom conhecimento bíblico, mas não respeita os pais dentro de casa, indicando
uma futura morte familiar, pois não edifica a casa. Versos 1 e 12. Se a pessoa zomba do pecado ou faz piada com erros morais, como diz o verso 9, ela não respeitará você. Aplicação para os noivos. Preparando as mãos para a edificação. Vocês estão prestes a começar a construção. O versículo 1 lembra que a edificação exige sabedoria. Exemplo concreto: não entre no casamento achando que a rotina será apenas romance. Haverá dias de estábulo sujo, como diz o verso 4, com contas para alinhar, cansaço e defeitos surgindo. A abundância do lar de vocês virá da força do trabalho conjunto e da capacidade de resolver os problemas reais sem fugir das responsabilidades. Para os casados, edificar ou demolir. O versículo 1 é um espelho forte. Exemplo concreto: quando você acorda e decide criticar o seu cônjuge logo cedo, revirar erros do passado ou tratá-lo com indiferença, você está usando as próprias mãos para arrancar os tijolos da sua parede familiar. Conselho prático: não entre em conversa tola. Verso 7. Passe a amargura em oração, pedindo sabedoria ao Senhor para erguer paredes e não puxar o teto para baixo. Verso 10. Entendam que a tenda dos retos floresce na sinceridade, como diz o verso 11. Entrando no bloco 2, vamos falar sobre a falsa alegria, o perigo do pavio curto e a verdadeira provisão. Vamos ler os versículos 13 ao 24. O resumo da mensagem central: nossas emoções e reações precisam ser governadas pela prudência e pelo trabalho sério, evitando as máscaras da falsa felicidade e os estragos da ira imediata. Salomão alerta contra a ingenuidade de acreditar em qualquer discurso sem avaliar as atitudes práticas. Isso está no verso 15. Contra o temperamento explosivo de quem age sem pensar. Verso 17. Mostrando que o progresso real nasce do esforço diário e não de conversas vazias. Verso 23. Entrando aqui no verso 13, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Verso 14, dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então o verso 13 está dizendo que nem tudo na vida são alegrias. Até no riso terá dor o coração. Muitas vezes a vida vai bem em alguns setores, mas existe um setor onde existe uma questão, uma preocupação. Então até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Depois, a alegria é passageira. Existem momentos em que a vida vai trazer a tristeza e é preciso saber lidar com todos os momentos para manter o relacionamento, para manter a relação. É preciso ter amadurecimento, maturidade, para lidar tanto com os momentos bons quanto com os momentos ruins. O versículo 14: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. O infiel de coração toma as decisões erradas no relacionamento, e o versículo 14 está dizendo que ele vai se fartar, ele vai colher, ele vai experimentar todo o mal que ele praticar. Mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então, aquele que pratica o bem vai se fartar de si mesmo, significa terá alegria, terá satisfação de fazer a coisa certa e também de receber o bem pelas suas decisões certas. Verso 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, o simples é o ingênuo, a pessoa inocente, que não avalia, que acredita em tudo que falam para ela. Então, o verso 15 está dizendo: quando alguém disser alguma coisa para você, veja quem está falando, se tem algum interesse, por que está falando aquilo para você, e avalie com quem você conversa. O prudente, ele atenta para os seus passos, ele não vai acreditando em tudo que dizem para ele, mas ele avalia a informação,
checa, verifica se tem sentido aquilo. Verso 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o 16. O sábio, ele teme, significa ele presta atenção. Ele respeita a própria vida. Ele respeita a sua vida. Então, ele presta atenção e ele se desvia do mal. Agora, o tolo, ele é impaciente. Tem coisas que ele quer resolver para ontem. Ele fica irritado, fala, vamos resolver isso logo. Na pressa, na cólera, e se dando por seguro, ele acaba tomando decisões erradas. 17. O que presto se ira fará doidices. O que presto se ira é o que se ira rápido. Então, quem se ira rapidamente fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Quem só pensa no mal, escolhe mal, faz o mal e vai receber a colheita pelo mal. 18. Os simples herdarão a estultícia. Estultícia é tolice. Então, os simples, os ingênuos, os que não avaliam as informações, mas acreditam em tudo, eles vão receber como herança a tolice. Mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os prudentes, aqueles que buscam informação, que buscam o conhecimento, eles terão uma coroa. Verso 19. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Então, o 19 está dizendo que os maus, os que ímpios, eles vão se inclinar diante dos justos. 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. 21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. 22. Porventura não erram os que praticam o mal? Aqui uma pergunta. Quem faz o mal, por acaso não erra? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então, quem pratica o mal, com certeza está errando. Mas quem faz o bem, tem beneficência e fidelidade, é leal, é fiel, esses receberão o bem, pelo bem que praticam. E o 23, em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos sábios, a palavra dos lábios, só encaminha para a pobreza. Então, verso 23, o trabalho diligente vale a pena, mas quem só fala muito e não faz nada, só vai para a pobreza. Principais ensinamentos espirituais. Primeiro, a máscara do riso. O verso 13. Nem toda gargalhada reflete uma alma em paz. Há muitas pessoas que usam festas e aparências alegres para anestesiar uma dor profunda e um casamento que está desmoronando por dentro. Número 2. O perigo do pavio curto, do verso 17. Quem não domina a própria ira comete loucuras, fará doidices. Palavras impensadas e reações violentas destroem anos de confiança em poucos segundos. E por último, ação versus o discurso. O verso 23 fala que falar sobre projetos, fazer promessas de mudança ou discursar sobre amor sem atitude prática gera escassez e frustração. É o trabalho e o empenho real que trazem o verdadeiro proveito. Então aqui o verso 23 fala sobre ação versus o discurso. A ação é mais importante do que o discurso. Aplicações para o mundo atual. A ingenuidade nas relações e a ostentação de redes sociais. O mundo moderno está cheio de, entre aspas, simples, que dão crédito a cada palavra. Verso 15. São pessoas que se envolvem emocionalmente com golpistas virtuais ou promessas vazias de internet, apenas porque ouviram palavras bonitas. Além disso, a sociedade idolatra o sucesso sem esforço, enquanto a Bíblia lembra que o que sustenta uma casa é o trabalho diligente e não o blá blá blá. Aplicações para a vida sentimental. Para os solteiros. Número 1. Avaliando os passos e o gênio.
não seja ingênuo de acreditar em qualquer declaração romântica no início do relacionamento. Atente para os passos, para a conduta e para a rotina da pessoa. E, exemplo concreto, se o seu pretendente presto se ira, como diz o verso 17, explode por qualquer bobagem, grita com as pessoas ou quebra objetos na hora da raiva, afaste-se. Ele vai fazer doidices e descontar essa fúria em você no futuro. Para os noivos, menos discurso, mais alinhamento. Não fiquem apenas fazendo juras de amor abstratas. O versículo 23 diz que a palavra dos lábios, isolada, leva à pobreza. Sentem-se para trabalhar no orçamento, alinhar quem vai lavar a louça, como vão guardar dinheiro e de que forma vão estruturar a rotina. É no trabalho diário e no planejamento prático que o noivado se consolida. Para os casados, o governo da ira e o fim das máscaras. Às vezes, alguém dá um riso mecânico, enquanto o coração sangra por uma crise interna, como diz o verso 13. Ou pior, a pessoa faz doidices, como diz o verso 17, dentro de casa, agredindo verbalmente seu cônjuge e destruindo o respeito mútuo por falta de domínio próprio. Conselho prático: busquem a beneficência e a fidelidade. Do verso 22. Se a ira bater a porta, calem-se. Sejam prudentes para desviar do mal da discussão acalorada, como diz o verso 16. Invistam tempo em restaurar a verdade do relacionamento a portas fechadas, trabalhando juntos para que a colheita do lar seja de paz. Agora entrando no bloco 3, o temor como fortaleza, a língua verdadeira e a justiça que exalta. Vamos ler os versos 25 ao 35, mas antes um resumo da mensagem central. O temor reverente a Deus é a maior blindagem protetora que podemos deixar para a nossa posteridade e que a saúde do corpo e da alma nasce de um espírito pacífico e tardio em irar-se. Salomão coroa o capítulo mostrando que a integridade e a justiça elevam qualquer estrutura, seja uma nação inteira ou as paredes do nosso quarto, como diz o verso 34, enquanto a impaciência e a inveja corroem a vida por dentro, verso 30. Entrando no verso 24, a coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Então, a sabedoria, ela tem valor. Ela gera riqueza. Agora, a tolice, a estultícia dos tolos é só estultícia. É só tolice, é só tolice. 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Veja que o verso 26 e o 27 falam sobre o temor do Senhor. O 26 fala que no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. E o 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. 28. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. Se o rei tem muitos súditos, muito povo que o apoia, ele sabe que tem força, ele sabe que está como soberano. Mas se ele não tem o apoio do povo, aí está a perturbação do príncipe. 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, o longânimo é aquele que tem longo ânimo. Longo ânimo é aquele que tem paciência. Então, aquele que tem paciência, no 29, é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado, o que tem pressa, exalta a loucura. 30. O coração com saúde é a vida da carne,
mas a inveja é a podridão dos ossos. 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado. 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O justo, até quando morre, tem a esperança de morar no céu. 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior no interior dos tolos se conhece. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio. O opróbrio é o mesmo que vergonha. Então a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. E o 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Principais ensinamentos espirituais. Herança de proteção, versos 26 e 27. Quando os pais temem ao Senhor, eles não criam apenas regras, eles constroem uma firme fortaleza espiritual onde os filhos encontram refúgio seguro contra os laços da morte do mundo. 2. A paciência de grande entendimento, verso 29. Ser tardio em irar-se, respirar fundo, processar e responder com mansidão é o maior sinal de maturidade intelectual e espiritual que o ser humano pode demonstrar. E por último, a somatização da alma, verso 30. O estado do nosso coração afeta diretamente a nossa saúde física. Um coração pacífico prolonga a vida da carne, enquanto a inveja, o rancor e o ciúme doentio funcionam como uma doença que consome as forças, podridão dos ossos. Aplicações para o mundo atual. A cultura da reação imediata e do cancelamento. Vivemos em uma sociedade extremamente impaciente, onde as pessoas reagem instantaneamente a qualquer estímulo ou contrariedade. Nas famílias, isso se traduz em pais estressados que descontam as frustrações nos filhos e cônjuges competindo entre si por causa de inveja ou conquistas individuais. Verso 30. Esquecendo que o pecado e a desonestidade rebaixam o nível de qualquer lar. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros, buscando uma fortaleza. Quando estiver avaliando alguém para o futuro, pergunte-se: essa pessoa tem temor a Deus no dia a dia? Não olhe apenas se ela vai aos cultos, mas se ela é justa, paciente e tardia em irar-se. Escolher um parceiro que teme ao Senhor significa garantir que os seus futuros filhos nascerão dentro de um ambiente que é uma fortaleza e um refúgio de paz. Para noivos, edificando sobre a justiça. O versículo 34 diz que a justiça a exalta. Comecem a história de vocês com total transparência e verdade. Exemplo concreto: não usem de pequenas mentiras, manipulações emocionais ou jogos de desonestidade para conseguir o que querem um do outro. Sejam retos nas palavras, pois o pecado e o engano trazem vergonha e enfraquecem a união antes mesmo de ela se consolidar. Para os casados, blindando a saúde e os filhos. O versículo 30 nos deixa um alerta médico e espiritual. A inveja e a amargura são a podridão dos ossos. Exemplo concreto: quantos casais vivem se comparando com outros casamentos da internet ou competindo dentro de casa para ver quem ganha mais ou quem aparece mais? Isso adoece o ambiente. Conselho prático: sejam tardios em irar-se. Quando houver um erro, usem de misericórdia. Façam do lar de vocês um ambiente de justiça e temor ao Senhor. Assim, além de vocês experimentarem saúde física e emocional, os seus filhos crescerão sabendo que quando o mundo lá fora estiver desmoronando, a casa dos pais deles é um lugar seguro e um refúgio inabalável. Verso 26. Conclusão geral
de Provérbios 14. Número 1. A escolha diária das mãos. Nós somos os arquitetos ou os demolidores do nosso lar. Cada palavra e atitude funciona como um tijolo colocado ou arrancado da parede do casamento. 2. Cuidado com o autoconvencimento. O caminho que parece direito aos nossos olhos orgulhosos pode nos guiar para a morte emocional. Precisamos alinhar nossas decisões com a palavra. E 3. Temor a Deus é proteção familiar. O casal que caminha no temor do Senhor cria uma fortaleza inexpugnável. Verso 26. Garantindo saúde para o próprio corpo e um porto seguro para as próximas gerações. A ideia principal de Provérbios 14 é que a solidez e a longevidade da vida sentimental não dependem de impulsos emocionais nem de aparências momentâneas, mas da sabedoria prática que edifica e do temor do Senhor, que protege o lar. A linha divisória entre as mãos que constroem e as mãos que destroem a aliança familiar é que o caminho do sábio prudente, que examina seus passos, governa seu temperamento, é tardio em irar-se, trabalha com diligência e cultiva um coração pacífico, tornando a sua casa uma fortaleza segura e um refúgio para seus filhos. Ainda tratando da ideia principal, o caminho do insensato, que segue os seus próprios impulsos, reage com ira, despreza a prudência e destrói a intimidade com as próprias mãos, colhendo corrosão interior, vergonha e ruína dentro do lar. Então, na vida sentimental, a tolice pode derrubar em segundos o que a sabedoria levou anos para construir. Vigie suas reações, use suas mãos para edificar, nunca para demolir o seu lar. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a perfeita testemunha verdadeira, que veio ao mundo para livrar as nossas almas da condenação e do engano. Ele é o verdadeiro arquiteto que não destrói, mas edifica a nossa vida sobre a rocha inabalável. Jesus andou em perfeita justiça e transformou-se na nossa firme fortaleza, o único refúgio onde podemos esconder as nossas fraquezas, as nossas dores familiares e os nossos erros do passado. Ele pagou o preço na cruz para arrancar a podridão do pecado dos nossos ossos e nos dar um coração inclinado à paz. Se você quer entregar a chave da sua vida e da sua casa para este Rei prudente hoje, ore comigo. A oração de confissão. Nessa oração, você está aceitando a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como Senhor para liderar a sua vida de hoje em diante, como Salvador, porque Ele entregou a sua vida na cruz e pelo sangue que foi derramado ali, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, aceitar a Jesus é reconhecer que somos pecadores e que precisamos do sangue dele para nos purificar dos nossos pecados. Quando aceitamos a Jesus, os nossos pecados são perdoados e nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que nos ajuda e nos guia para chegarmos ao céu. E quando aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida, um livro que fica lá no céu, que tem o registro daqueles que nascem para uma nova vida, uma vida em Jesus. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, que para ser salvo é preciso crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso significa que você entende que ele está vivo, ele não está morto, e ele está à direita de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos. E aceitá-lo, confessando, dizendo que Jesus é Senhor. Então, abra o seu coração, creia que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que hoje ele está vivo à direita de Deus, e ore essa oração confessando Jesus. Diga essa oração aqui da tela: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador.
Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, busque uma comunidade de fé, uma igreja que prega que somente Jesus pode dar a salvação. Participe das reuniões que estudam a Bíblia, para que você conheça mais a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Como você pode ver na leitura de Provérbios 14, Deus quer que edifiquemos a nossa casa, edifiquemos a nossa família. Ele quer que os solteiros prestem atenção quando buscam alguém para um relacionamento, se a pessoa tem o temor ao Senhor. Preste atenção se a pessoa tem o temor ao Senhor e não olhem apenas a aparência, porque muitas vezes a pessoa parece que tem o temor ao Senhor, porque muitas vezes até participa dos cultos, frequenta a igreja, mas no dia a dia, fora da igreja, age completamente de maneira diferente. Então, Deus, Ele quer que você preste atenção no seu caminho, porque há caminho que parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E a palavra de Deus traz as orientações de como avaliar, como verificar se uma pessoa tem ou não tem o temor ao Senhor. Procure aplicar dentro do seu casamento. Você que é casado, você que é noivo, você que é noiva, você que está casada, preste atenção no seu dia a dia para cumprir os mandamentos, porque as nossas mãos podem construir, edificar ou destruir a nossa vida sentimental, a nossa vida conjugal, a nossa família. Então, sigam com Deus e eu convido você para participar da leitura dos próximos capítulos de Provérbios, na perspectiva da vida sentimental. E se você perdeu algum dos capítulos anteriores, aqui no canto superior direito vai ficar o card para que você acesse a playlist e possa assistir aos outros capítulos que já foram meditados. No canto superior esquerdo, eu vou deixar o card de Provérbios e Trabalho, que são as leituras de Provérbios na perspectiva do trabalho. Você que está pensando em transição de carreira, em negócios, na sua vida profissional, pode ler, acompanhar as meditações que foram feitas no mês de maio sobre Provérbios e trabalho. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre, amém, e graças a Deus. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou o Filho para nos trazer vida. Dê glória ao Filho, porque Ele deu a vida dele por nós, morreu em nosso lugar para nos dar o perdão dos pecados e o caminho direto a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos orienta, nos acompanha, nos consola, nos guia nessa vida até a eternidade. Amém e graças a Deus.